Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de controle clássico. Novamente, uma aula prática. Nessa aula, nós vamos aprender a interpretar o LGR usando o Scilab e compará-lo com as curvas de resposta ao degrau. A bibliografia para a aula de hoje é o livro do Nise, mas para a parte de LGR, teoria de LGR, e não para o Scilab, ok? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula, a gente vai usar muito do que a gente já estudou nesse curso prático de controle, para entender melhor o que o LGR representa. Porque a gente já viu como construir um LGR usando o Scilab, mas agora a gente quer saber entender melhor como ele se comporta. Além disso, a gente vai aproveitar para consolidar muito do que a gente já estudou nesse curso. A gente vai mostrar que você pode usar uma parte de um código que a gente já usou anteriormente, por exemplo, para calcular uma resposta ao degrau, para entender bem o que está acontecendo com o LGR. Ok? O pano de fundo, então, disso é, a partir de um sistema, a gente poder analisar ele misturando a informação que vem do LGR com a informação que vem da simulação do sistema em malha fechada. Dessa simulação, a gente vai tirar a resposta ao degrau. E da resposta ao degrau, a gente vai fazer interpretações sobre a estabilidade do sistema e comparar elas com pontos específicos do LGR. Ok? Então, a gente vai fazer uma brevíssima revisão sobre o que é LGR, lembrando que já tem um vídeo de prática de como fazer LGR, que eu falo um pouquinho melhor sobre o que é um LGR. E se você quiser saber como fazer um LGR, esboçar um LGR teoricamente, totalmente na mão, vamos dizer assim, tem duas aulas sobre isso aqui no canal, no curso de controle clássico, na playlist de controle clássico. Eu vou deixar os links delas aqui na descrição, tá bom? Bom, a gente sabe que o lugar geométrico das raízes é uma representação gráfica dos polos da função de transferência em malha fechada, à medida que o ganho da malha aberta varia. O ganho da malha aberta a gente sempre chama de K, geralmente, e o LGR não precisa ser necessariamente em função do ganho de malha, mas geralmente é, ok? Assim, o LGR permite verificar faixas de estabilidade e instabilidade da nossa função de transferência em malha fechada. Uma vez que essa estabilidade depende dos polos em malha fechada, e é isso que o LGR conta para a gente. Ele dá uma representação gráfica dos polos. Bom, um sistema, para ele ser considerado estável, significa que ele tem que tender a um valor constante, oscilando ou não, à medida que o tempo tende para infinito. Ok? Desde que, claro, que a entrada seja limitada. A gente também tem uma aula do curso de controle clássico definindo estabilidade, tá bom? Bom, já um sistema instável é aquele que vai crescer indefinidamente. Ele pode crescer e oscilar ou só crescer, tá bom? A gente vai ver isso na prática hoje, nessa aula aqui. Então, sem mais delongas, vamos logo para os nossos exemplos. Então, o nosso primeiro exemplo, que vai gerar o nosso código de exemplo aqui, é esse sistema aqui. Ó. É o mesmo que a gente usou para gerar só o LGR na aula prática anterior. Bom, do que ele é composto? Ele é composto de uma função de transferência em malha aberta, que pode ser a planta ou a planta misturada com uma parte do controlador, e um último termo que é ganho de malha aberta, que é uma incógnita. Eu quero saber como esse sistema se comporta à medida que esse K varia. Okay? Bom, esse sistema tem uma realimentação unitária e negativa. A entrada é aqui e a saída é aqui. Tudo bem? Ele pode ser um sistema mecânico, elétrico, térmico, não importa. Desde que ele respeite essa função de transferência aqui. Tudo bem? Bom, a função de transferência em malha aberta desse sistema, ela é em função de K. Basicamente, ele é K vezes essa função de transferência aqui. No entanto, quando a gente vai calcular o LGR, a gente não passa esse K, né? O comando do Scilab, assim como do Python, do MATLAB, sabe que a gente quer calcular em função desse K. O que a gente vai fazer aqui é depois simular o sistema para valores de K interessantes. Os valores de K interessantes são aqueles que giram em torno do K marginal. Aquele ganho marginal é o ganho que delimita as regiões de estável para instável. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular esse valor máximo de ganho, que nesse caso vai ser um valor máximo para que ele ainda seja estável, usando essas linhas de código aqui. Nesse caso específico, o K marginal é 4/3, ou 1,333, tá bom? Bom, então aqui está o código em Scilab para fazer essa análise toda.
Então é um código relativamente grande porque ele mistura a parte de construir um LGR, que está aqui, com a parte de simular um sistema em malha fechada para diversos valores de K, tá bom? Mas eu vou explicar esse código passo a passo separadamente. O que importa aqui é que você entenda que você precisa de tudo isso aqui, para poder executar, tá bom? Quando você for digitar esse código, você tem que digitar tudo. Logo depois dessa linha tem que vir essa, ok? Exceto os comentários que você põe se quiser, é claro, que estão marcados em verde. Bom, então, lembrando que a nossa função de transferência em malha aberta é essa daqui, o que esse programa faz? Bom, primeiro eu limpo a memória para garantir que eu não estou rodando usando variáveis de códigos antigos. Depois eu defino a função de transferência em malha aberta sem o K. A gente vai fazer isso como tem feito nas últimas aulas. Eu defino o S como sendo um polinômio e depois eu posso escrever o numerador e o denominador em formas de polinômio, ok? Isso vai ajudar bastante a gente na hora de escrever essas funções. E depois, na sequência, a gente usa esse comando syslim para gerar o sistema linear contínuo a partir do numerador e do denominador. Depois, eu uso esse disp para mostrar a função de transferência que eu acabei de digitar. Isso é importante para ver se o que eu digitei é isso aqui mesmo, tá bom? Ou se é outra coisa. Depois a gente vai fazer o LGR. Só que a gente vai fazer o LGR numa figura fixa. A gente vai fixar a figura 1 para fazer o LGR e vai construir o LGR aqui. O comando para construir um LGR no Scilab chama Evans. E você passa só a função de transferência em malha aberta. Depois disso, a gente vai calcular o máximo ganho para a estabilidade, né? Então a gente vai usar essa função aqui, ó, g_margin. O que acontece com o Scilab é que o g_margin calcula o ganho marginal em dB, ok? Então a gente precisa converter ele para linear, para poder usar esse K nas nossas simulações. Então para fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o ganho marginal em dB, dividir por 20 e depois fazer 10 elevado ao resultado. Porque eu estou invertendo o logaritmo que foi usado para o cálculo em dB, ok? Então, uma vez feito isso, essa minha variável aqui, essa variável gain margin, já está com o ganho marginal em unidade linear, tá bom? E aí eu mostro ela para a gente olhar quanto ela vale. Depois a gente vai já deixar pronto tanto os limites de tempo que a gente vai usar para fazer as nossas simulações, quanto um degrau que a gente já vai deixar construído para poder comparar. Então, a gente vai construir os nossos limites de tempo, nesse primeiro exemplo, integrando até 10 segundos, indo de menos 1 até os 10 segundos, com 1000 pontos de precisão. Se você quiser mais ou menos, aí vai do gosto do freguês, tá bom? E aí eu já aproveito e já calculo, então, quais são os tempos que eu vou usar para a simulação de malha fechada. O T de MF vai ser, então, esses tempos aqui que eu acabei de calcular, quais T, sempre que for positivo, porque ele só faz simulação para tempos positivos, ok? Muito bem. Então, o tempo de simulação está aqui, mas na hora de calcular o degrau, eu calculo o degrau para tudo. Então, eu calculo um degrau que vai ser ons, ou seja, vai valer 1 para qualquer valor de tempo, e depois eu zero eles, né? Eu digo que o degrau para quando o tempo é negativo tem que passar a valer 0. Então, ele vai valer 0 para tempo negativo e 1 para tempo positivo, ok? Muito bem. Eu estou explicando rápido porque isso aqui é uma revisão. A gente já viu todos esses conceitos em outras aulas. Talvez não exatamente com os mesmos comandos. Aqui está uma linha muito importante se você quiser usar esse código para fazer outra análise. Porque é nessa linha que eu defino quais valores de K que eu vou rodar. Eu vou escolher 4, tá bom? Desses 4 valores, eu vou colocar todos em proporção ao próprio ganho marginal. Então é 0.5, 1, 1.1 e 1.3. Isso vai fazer com que eu calcule o ganho e faça a simulação do sistema para 4 valores de ganho. 50%, 100%, 110% e 130% do máximo ganho de estabilidade. Então eu vou fazer uma análise em torno desse ganho de estabilidade, ok? Ótimo. Na hora de fazer o for, eu vou fazer um for esperto, né? Eu vou fazer um for que vai de 1 até o tamanho dessa variável quaisK. De modo que se eu quiser fazer um gráfico a mais, por exemplo, basta que eu acrescente aqui um valor. Depois eu tenho que acertar o subplot, mas esse é o de menos. Muito bem. Então, feito isso, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a função de transferência do controlador, vamos dizer assim. Então, é o meu CDS, que nada mais é do que o próprio valor de K.
Então, o K que eu quero está nesses quais K e com o índice que K. De modo que cada vez que ele girar esse laço fora aqui, cada vez que ele rodar esse laço, ele vai pegar um outro valor que foi definido aqui, ok? Ótimo. Depois eu vou calcular a função de transcendência em malha fechada usando a definição, certo? O cálculo mesmo. Bom, depois eu vou calcular o polo para poder plotar ele lá no LGR. Então, para calcular os polos em Celeb, o jeito mais fácil é usar esse Transfer Function to ZPK. Quando você faz isso, usando o Transfer to ZP, passa a função de transferência em malha fechada, ele já calcula os zeros, os polos e o ganho. Eu não vou usar o ganho para nada, mas os polos eu preciso, então eu já guardo o P aqui, tá bom? Aí eu chamo de volta a figura 1, ó. Ele volta a colocar a figura 1 como principal, que é onde está o meu LGR, e aí eu ploto a parte real e a parte imaginária do cada polo. Então ele vai aparecer lá. Eu escolhi plotar como um quadradinho vermelho, então é um R de red e um S de square, ok? Pronto, depois a gente vai ver o resultado lá. Aqui eu faço a simulação do meu sistema em malha fechada, ok? E aí chamo a figura 2 para poder desenhar o resultado. Um dos pulos gato principais é esse aqui, eu uso um subplot. Quando eu uso subplot, eu tenho que definir quantas linhas e quantas colunas. Ele vai fazer uma matrizinha de gráficos. Então vão ser 2 linhas, 2 colunas, ele vai construir 4 gráficos. E o keyplot vai dizer em que sequência. Ó, esse é o gráfico 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Ok? Vocês podem olhar o help dele para entender direitinho. Então ele vai fazer o primeiro gráfico aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui. Ok? Vocês vão ver a figura como vai ficar bonita. E aí eu faço o plot, tanto da resposta ao degrau quanto do próprio degrau. Coloco a resposta em preto e o degrau em vermelho. Coloco um tempo S de label, mas é muito importante, tanto para mim olhar qual valor de K que está sendo resolvido, quanto mostrar no gráfico. Então, para fazer isso, eu vou usar o quais valor de K, mas eu preciso fazer um arredondamento aqui, né? Senão ele vai colocar muitas casas decimais e vai poluir demais os meus, tanto o console quanto a figura. Para resolver isso, eu usei a função round, ok? O que essa função round faz? Essa função round arredonda para um valor inteiro. Como eu quero duas casas de precisão, eu multipliquei o valor do K por 100, arredondei e depois dividi por 100, tá bom? Então ele vai construir um valor com duas casas decimais de precisão. E aí eu uso o string para transformar num texto para poder usar no disp, certo? Ou para poder usar no legend. Note que eu quero poder escrever bonitinho assim, K igual e o valor. Não quero só tacar o valor lá, que não fica difícil de entender. E aí isso vai me dar um pouco mais de trabalho. Para poder fazer isso, eu tenho que usar mais uma função, que chama esse string cat aqui. Ele é um concatenador, né? Então ele vai juntar essa stringzinha K igual com a string que tem o valor do K. Ok? A gente vai ver o resultado lá. E aí depois eu ajusto os eixos e todo o resto do texto da figura para tamanho 3 e a própria legenda que eu chamei de LG para tamanho 3. E aí encerro o for com um end. Ok? Então vamos lá ver como é que ficou o resultado. Olha que bacana. Tá vendo? Aqui está o LGR que foi construído. E para aqueles 4Ks que a gente escolheu, ele construiu um gráfico. Ó. 50% do K marginal, 100%, 110% e 130%. Ok? É só você trocar aqueles números naquela linha que você faz para outros valores de K. Tá bom? Note que para cada um desses ele plotou os polos. Mas como é um sistema de segunda ordem, tem dois polos, né? Então tem um par de polos aqui, um par de polos aqui, um par de polos aqui, um par de polos aqui. Tá bom? Então para cada um deles vem. A parte importante está aqui, ó, o eixo 0 está aqui, certo? Então é este polinho aqui, ó, este primeiro polo depois do gap, que vai me dar um marginalmente estável, que é esse aqui, ó, é o ganho marginal. Tá vendo? O sistema marginalmente estável oscila sem crescer nem diminuir. Nos outros, a oscilação ou diminui até estabilizar, ou cresce e nunca estabiliza. Para enxergar isso melhor, eu plotei, eu pedi e escrevi os polos aqui. Para K067, os polos são esses e esses. Então, note que, como esperado, esse polo aqui, ó, que é o primeiro que a gente está vendo aqui, para o primeiro valor de K, ele tem parte real negativa. Como ele tem parte real negativa, o sistema é estável. O próximo tem parte real zero, que é esse polo aqui. Ó. Então, como ele tem parte real zero, o sistema é marginalmente estável. Certo?
Os outros dois casos, os dois de baixo, o polo já tem parte real positiva, ou só um pouquinho positiva, 0,08, ou bastante positiva, 0,2, tá bom? Então, nesses dois casos, o sistema vai ser instável. Tudo bem? Esses são os polos da malha fechada, certo? Que é o que o LGR me conta, tá bom? Então, entende? É isso que o LGR está contando para a gente. Se você mudar o K para mais perto de zero, este ponto aqui vai se deslocar cada vez mais para cá. E o sistema vai ficar cada vez mais estável. Por outro lado, se você aumentar o valor de K, esses pontos vão se deslocar cada vez mais para cá. E ele vai ficar cada vez mais instável. Então, ó, quando eu desloquei só um pouquinho o último ponto, de 1,47 a 1,73, ele já cresceu mais rápido. Ó. Em 10 segundos, o primeiro caso foi até 2, mais ou menos. E o outro foi até 5, ele já cresceu muito mais rápido. Então, ele vai divergir mais rápido. Tá bom? Entenderam? Então, vamos olhar um segundo exemplo antes de rodar isso no Scilab. No segundo exemplo, a gente vai ter uma função de transferência em que eu já tenho um sistema mais sofisticado. Ele só tem um zero, mas ele tem 3 polos na malha aberta, tá bom? Então isso vai gerar um LGR com 2 polos no infinito, né? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Bom, o que eu preciso fazer para modificar o código anterior para rodar esse exemplo é, a princípio, só mudar essas duas linhas aqui, ó, numerador e denominador. E o sistema já vai rodar. Mas, quando você rodar a primeira vez, o ganho marginal vai dar 8, né? Você vai perceber que ele oscila de forma lenta demais. Então, é melhor aumentar o tempo de simulação para 50, tá bom? Então, são 3 polos e 2 zeros infinitos e um zero normal, né? Para os 4 casos rodados, a gente tem aqui os valores dos polos. E nesse caso foi o contrário. O ganho marginal, para os valores de K menores que o ganho marginal, o sistema é instável. Então, ó, esse é um valor de K pequeno. Para um valor de K pequeno, o sistema está instável, certo? Por quê? Porque esses 3 polos, um tem parte real positiva, parte real negativa, mas outros 2 têm parte real positiva. Então, esses polos aqui tornam o sistema instável. Para o sistema ser estável, todos os polos têm que ter parte real negativa, certo? Muito bem. O próximo aqui já é o marginalmente instável, certo? Marginalmente estável. E os outros dois vão dar sistemas estáveis. Ou pouco estáveis, né? Demora muito para convergir, mas já é estável. Ou demora pouco para convergir, como é esse caso aqui. Tá bom? Porque eu estou aproximando o polo cada vez mais aqui do zero. Note que aqui eu tenho mais quadradinhos vermelhos, porque cada valor de K simulado vai gerar 3 polos, certo? 2 aqui e 1 aqui. Tá bom? E aí depois, à medida que o K vai aumentando, ele vai caminhar para cá, os polos, e vão caminhar para cá e para cá. Ok? Ajuda a entender, né, o LGR. Muito bem. Então, vamos lá no Scilab para ver como é que a gente executa esse código. Então vamos rodar esse código no Scilab e ver como é que fica. Se você não tem o Scilab instalado, baixe e instale, ele é um software gratuito. Digita no Google Scilab que você encontra, ou eu mostro certinho como fazer isso nas primeiras aulas aqui desse curso de prática de controle, ok? Quando você abrir o Scilab, o console vai terminar aqui, o Scilab está em português, mas se você instalar alguma toolbox como eu fiz, elas vão aparecendo aqui, tá bom? Também são de graça as toolboxes do Scilab. Bom, para digitar um código, você precisa vir aqui ó, no primeiro ícone, que é o SciNotes, e abrir ele. Se você tiver trabalhado com alguns, ele vai mostrar todos os últimos, e você pode reabrir todos ou reabrir só algum. Você pode desselecionar, por exemplo, algum deles e ele para de ficar abrindo aquele lá. Então, por exemplo, vou desselecionar esse aqui, ele não vai abrir. Agora, todos os outros ele vai abrir. Inclusive, o código que a gente está trabalhando, tá bom? Então, esse é o código que eu acabei de mostrar para vocês, exceto que ele já está montado para o segundo exemplo. Vamos primeiro fazer o segundo exemplo, depois a gente faz o primeiro, ok? Foi o último que a gente viu. Então, para executar um código no Scilab, depois que você digitar ele direitinho, basta clicar aqui nesse salvar e executar. Ele salva e executa. Então, ele vai gerar as informações no console e as 4 figuras. Ó, que bacana, ó. As 2 imagens, como ficaram legais, né? Vamos primeiro olhar o resultado no console. Então, aqui ele diz qual a função de transferência em malha aberta, ó, bate com o que a gente queria, só que ele inverte a ordem, né? E depois o K máximo de estabilidade é 8. Então, aqui os 4 Ks que ele
calculou, tá bom? Ele criou duas figuras, então o LGR com os polos demarcados e os 4 gráficos. Note que como esse LGR ele vai até o infinito, porque à medida que eu vou crescendo K, eu tenho 2 zeros assintóticos aqui no menos meio, talvez fique difícil de enxergar o que está acontecendo. Então você clica nesse primeiro ícone aqui e dá um zoom, tá bom? Então eu vou dar um zoom aqui, ó, que essa é a parte de maior interesse para mim. Pronto, agora ficou mais aproximado, ok? Mas use o zoom que você quiser, tá bom? Se você quiser voltar para o zoom original, você clica nesse último aqui, ó, Reframe, e aí ele volta para o zoom original da figura. Esse aqui, como é que você faz para dar esse zoom? Você não clica e arrasta, você dá 2 cliques. Você dá um clique, espera e dá o outro clique, tá bom? E pode fazer isso mais de uma vez se quiser, é claro. Dá um clique e dá o outro clique. Muito bem. Então note, né, como aquilo que a gente falou está acontecendo. Para o primeiro valor de K, para o K igual a 4, este polo tem parte real positiva. O zero está aqui, tá vendo? Então o polo tem parte real positiva. Então ele está instável. À medida que o K cresce, vai andando para cá, ele vai saindo dos polos com parte real positiva e vai entrando nos polos com parte real negativa. Note que esse ramo ele vai de menos 1 até alguma coisa perto de menos 3. Então ele nunca vai gerar polos com parte real positiva. Por ele, todos os polos seriam de um sistema estável. Mas esses ramos não, tá bom? Então é neles que a gente tem que se concentrar, nesses ramos daqui. Ok? Aí, à medida que eu cresço, bem aqui no zero está o primeiro, tá o polo para K igual a 4, que é marginalmente estável, então ele oscila, mas nunca tende para lugar nenhum. E depois os próximos dois são estáveis. Então o primeiro demora muito para atender e o segundo já tende mais rápido. Ok? Entenderam? Vamos agora mudar para o exemplo 1 e rodar ele também. Então eu vou fechar essas duas figuras aqui. Vou abrir de novo o meu SciNotes. O meu SciNotes já está com as duas funções do numerador e do denominador do primeiro exemplo. Eu vou descomentar essas daqui e vou comentar as duas primeiras. Se você quiser, você pode fazer numa linha só isso tudo, tá? Eu fiz em duas para ficar mais fácil de mostrar. Lembrando que se eu rodar assim, o tempo de simulação não vai ficar muito bom. Até 50 é muito. Então eu vou rodar só até 10, ok? Vamos executar e vamos ver no que fica, como é que fica esse resultado. Olha que legal, tá vendo? Ó, o LGR agora é do primeiro sistema. Se você olhar o console do Scilab, ele está mostrando agora a função de transferência em malha aberta do primeiro exemplo. O K marginal é 1.3333 e aqui são os valores de K, tá bom? Aqui funciona ao contrário, não é? À medida que o K cresce, ele vai, a parte real dos polos vai deixando de ser negativa e vai cruza o zero e fica positiva. Então para K pequeno ele é estável e para K grande ele é instável. E tem o ponto de marginalmente estável, ok? Entenderam? Se você quiser alterar, então vamos supor que eu quero fazer um cálculo desse ponto um pouco mais para cá, mais perto dos zeros de malha aberta. Para fazer isso, então, basta que você vá no código e troque esses 4 valores que estão sendo calculados aqui. Ó. Então vamos supor que 1.3, 130% é pouco para mim, eu quero 200%, ok? E o primeiro eu vou afastar mais, eu vou fazer com 10%. E roda de novo, ok? Ó, tá vendo? Só que não se esqueça de fechar a figura, porque ele plota na mesma janela, certo? E aí vai ficar com pontos mais do que você gostaria. Vamos rodar novamente. Ó, tá vendo? Aqui ele tendeu mais para cá, o ponto. Então ele vai ficar ainda mais instável. Tá vendo? Ele cresce mais rápido. Agora já chegou até o 200, né? Porque o K tá maior, mas não porque o K tá maior, mas porque isso fez com que o polo tivesse uma parte real ainda mais positiva. Já nesse caso aqui, o que está acontecendo é que o polo ficou com uma parte real ainda mais negativa, então ele converge ainda mais rápido para o valor. Tá bom? A gente pode dizer que a estabilidade dele é maior, né? Mas uma vez que ele converge, ele é estável, certo? E aqui também é marginalmente instável e pronto. Você pode, claro, trocar outros parâmetros do código. Tudo bem? Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido como a gente pode usar o Scilab e o LGR e a resposta ao degrau para entender e analisar um sistema.
E essa análise acaba ajudando a gente a realmente perceber o que é que o LGR está contando para a gente sobre o sistema. Até mais e bons estudos!